Como ler a Bíblia? Esta é a pergunta que muitas pessoas se fazem. Como eu estou lendo a Bíblia? Como devo ler a Bíblia? E como posso ler a Bíblia para ter um maior aproveitamento dessa palavra de Deus? A Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II diz que devemos ler a palavra de Deus, devemos ler a Bíblia com o mesmo espírito com o qual foi escrito. Então, invoquemos o Espírito Santo cada vez que vamos aprofundar a Bíblia, vamos ler, então o Espírito vai nos inspirar também nesse momento que estamos lendo a palavra de Deus. Algumas pessoas têm um costume de fechar os olhos, abrir a Bíblia por qualquer parte e depois esperar a resposta que Deus vai dar nesse momento. Tem uma história aí que quero contar para todos vocês, é uma história engraçada, né? Diz que tinha uma pessoa que tinha esse costume de fechar os olhos, depois abrir a Bíblia e começava a ler um pouquinho. Aí um dia abriu pelo Evangelho de Mateus e lá estava escrito: Judas foi e se enforcou. Aí fechou os olhos, passou 40 páginas e foi lá no Evangelho de Lucas e encontrou outra frase: vai e faz a mesma coisa. Aí fechou os olhos, abriu a Bíblia e foi um pouquinho mais para frente, outras 20, 30 páginas, e aí no Evangelho de João encontrou a frase: o que você deve fazer, faça logo. Aí aquela pessoa tomou um susto já e não somente não usou mais essa metodologia, mas praticamente decidiu que não valia a pena ler a Bíblia, porque aí o susto que tomou foi maravilhoso. Então vejam bem, salientamos um método muito simples: leitura narrativa envolvente. Leitura narrativa envolvente quer dizer, eu leio uma cena, leio um capítulo, leio, por exemplo, vamos começar com o Salmo número 1. Vou ler o texto. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto aos riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no dia do julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Vamos dar algumas dicas para aprofundar a riqueza que este primeiro salmo traz para nós. Veja na entrada o versículo 1. Feliz o homem, feliz aquela pessoa que faz uma tríplice opção: não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Quer dizer, esta pessoa já tomou uma opção, fez uma opção de vida e evita caminhos que não levam a nenhuma parte. Evita de entrar numa canoa furada. Ao contrário, versículo 2. Seu prazer está na lei do Senhor e medita sua lei dia e noite. Temos aqui um paralelismo do primeiro versículo com o segundo versículo e um paralelismo antitético. O que se afirma no primeiro versículo, depois se contrapõe aquilo que está no segundo versículo de modo positivo. No primeiro versículo salientava 3 vezes: não vai, não caminha, não se assenta. Ao contrário, aqui aparece a opção positiva desta pessoa que tem prazer na palavra de Deus, tem prazer na lei do Senhor
e medita sua lei dia e noite. Literalmente, rumina dia e noite, contempla, medita. E essa pessoa que sim tem o prazer de meditar dia e noite a palavra de Deus é como uma árvore plantada à beira do riacho que dá fruto e muito fruto. Ao contrário, os ímpios, os malvados, são como palha que o vento leva. Vejam aí o contraste destas duas imagens, uma árvore firme, forte, que dá fruto, e o contrário, palha. Na realidade, o texto hebraico diz que seria como o pó daquela palha que o vento leva e não serve mais para nada, nem para esquentar, nem para nada, né? Os ímpios não ficarão de pé no dia do julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Quer dizer, não há futuro para essas pessoas que fazem o mal, que optaram por causar algum mal às outras pessoas. Ao contrário, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Veja aí, Yahvé conhece o caminho dos justos. Esse conhecer tem um sentido também experiencial. Yahvé ama quem pratica a justiça e, portanto, não compactua com aqueles que fazem o mal, cometem injustiças, etc. Feliz aquele que faz uma opção de vida pelo bem, pelos outros, pelo cuidado, pelos direitos humanos, tem seu prazer na palavra de Deus e é como a árvore, ao contrário, quem faz o mal tem os dias contados.